Eu tenho passado bastante tempo refletindo sobre a oração, pensando sobre isso. E eu acho que já deu para perceber pela quantidade de vezes que eu tô falando disso aqui, tanto por aqui quanto no Instagram. E para mim perceber a forma como a gente simplesmente ignora esse tesouro disponível para nós, que é a oração, é simplesmente angustiante. E eu me coloco em primeiro lugar dessa lista, sabe? De ter algo tão precioso ao nosso dispor e simplesmente a gente não aproveitar. Ao invés de se aprofundar e gastar tempo em oração, a gente simplesmente decide fazer outra coisa. Mas por que isso acontece? Oi, gente, sejam muito bem-vindos mais uma vez ou pela primeira vez. É um prazer ter você aqui, depois do que pareceu um ano, né? Estamos de volta com essa série, já no terceiro episódio. Se você não viu os outros episódios, eu te convido a ir ver. E os links estão por aí, em algum lugar que eu vou colocar. Você vai lá, deixa seu feedback, que é muito importante. Não esquece de comentar os seus insights. E se inscreve no canal, compartilha, enfim. E sem mais delongas, pega o seu café e vamos embora. E a gente precisa começar pontuando uma coisa, que a oração possui vários benefícios, possui diversos benefícios, tantos que eu não poderia sequer fazer uma lista aqui. Agora, existe um benefício da oração que se sobrepõe a todos os outros, né? Que quando a gente pensa sobre ele, faz os outros parecerem nada. Que é a oração, ela é a possibilidade de um relacionamento com o Senhor. Pense nisso, ao orar, você tem a possibilidade de entrar nesse lugar de conexão imediata com o coração do Pai, sem interrupções, sem intermediações, sem interferências. Oração é sinônimo de intimidade plena com o Pai. E mesmo sabendo disso, a gente não persevera em oração tanto quanto deveríamos. Nós dedicamos pouquíssimo tempo à oração, isso porque geralmente a gente está esperando a vontade vir para a gente ir orar. E esse é o problema, a nossa vontade. Deixa eu dar um exemplo prático de como isso funciona. Muita gente tem dificuldade para fazer atividade física justamente porque não tem vontade nenhuma. Mesmo sabendo o quão benéfico é você estar em movimento, você se exercitar, enfim, nosso corpo foi feito para o movimento, então, obviamente, quando você começa a ter essa atitude de fazer exercício físico, isso vai ser um bem danado para você. Mas mesmo sabendo disso, às vezes a gente não vai. Mas pense comigo, já se sabe que a vontade humana ela é péssima por natureza. Existem já estudos que falam sobre isso, né? Que o nosso cérebro ele é projetado para nos fazer gastar o mínimo possível de energia. Então, se o que eu quero fazer vai envolver algum esforço, é claro que eu não posso contar com o elemento da vontade. Então, se eu não posso depender da minha vontade, eu tenho que recorrer à disciplina, que é fazer aquilo que eu preciso fazer independente da minha vontade, daquilo que eu estou a fim de fazer. Se eu não posso contar com a minha vontade, o que me resta é fazer consistentemente aquilo que eu preciso fazer, todos os dias, até que a minha vontade acompanhe o que eu estou fazendo. Porque depois de um certo tempo repetindo alguma atividade, nosso cérebro se acostuma e aí é mais fácil a gente ter vontade de fazer aquilo. Mas se a nossa vontade não acompanhar também, ok, porque a gente vai continuar fazendo. Isso é aplicável a todas as áreas da nossa vida, não só a vida de oração, as atividades físicas, a nossa vida intelectual. E tudo acaba funcionando de forma muito semelhante. Eu entendo que eu não posso depender da minha vontade e invisto na disciplina. Não tem outra. Para desfrutar aquilo que o Senhor tem para mim, eu preciso sim passar por cima da minha vontade. E há uma objeção que surge quando a gente fala sobre disciplina na vida espiritual, que às vezes a gente pensa que o Senhor não iria receber porque a gente está lá por fazer um esforço e não por vontade, não espontaneamente. Porém, a gente precisa levar em consideração que a gente não tem vontade de orar por conta da nossa natureza humana caída. E aí eu preciso tomar a decisão se eu vou dar mais vazão à minha natureza caída ou se eu vou passar por cima disso e alimentar o espírito. E é óbvio que para submeter a carne ao espírito eu vou precisar de muita disciplina, eu vou precisar de esforço, eu vou precisar de tempo. Porque semelhantemente ao exercício físico, já que a gente deu esse exemplo, eu não posso ir treinar uma vez e esperar que grandes mudanças aconteçam no meu corpo. Eu preciso de tempo, de paciência, de consistência. E da mesma forma é com a oração. Eu não espero que minha vida vá mudar radicalmente de um dia para outro, sendo que eu não faço esse esforço já há muito tempo. Então é preciso consistência. E para finalizar, vamos ler a palavra. Eclesiastes 11:4 vai dizer assim: quem fica apenas olhando o vento jamais plantará, e quem para observando a passagem das nuvens
nada colherá. Então veja bem, se você fica esperando o momento perfeito surgir, quando você fica esperando a sua vontade chegar, para aí então começar a fazer esse investimento na sua vida espiritual, que é entrar nesse momento de oração, é ter esses momentos de forma consistente, você nunca vai colher os frutos que isso proporciona. Você precisa primeiro dar o passo de fé, começar a plantar mesmo sem perspectiva de colheita por enquanto. Porque isso é fé no fim das contas, é você ter certeza daquilo que você ainda não vê. Então pense nisso e leve para a sua vida. Não dependa da sua própria vontade, mas passe por cima dela e através da disciplina, desfrute daquilo que o Senhor tem preparado para você através da oração. Muito obrigada por ter assistido até aqui. Curta esse vídeo, comenta, compartilha. Que Deus abençoe e até a próxima, se Deus quiser.